Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um de vocês, hoje, agora e sempre. Estou muito honrado e com alegria enorme de estar aqui de volta, por dois motivos. Primeiro, porque hoje é uma data especial, como a Edna já falou, 15 de janeiro, há 162 anos atrás, era lançado o Livro dos Médiuns. Tá? Esse é um grande motivo de alegria de estar falando sobre esse tema e que Deus possa me inspirar para a gente fazer esse estudo, tá? De forma objetiva, tirando todos os mistérios da fé que tem sobre mediunidade e que a gente possa compreender um pouco mais. E claro, o segundo motivo de alegria é por estar de volta aqui na FEP, junto com os amigos, com a Alda, com tantos outros, a Edna, a Sônia, os Glei e vocês aqui, falando desse tema tão especial. A mediunidade, certo? Algumas pessoas, elas colocam apenas como de uma religião A, B ou C, e eu sou da religião outra, não tenho a mediunidade, não estou na incursão, e alguns até mesmo falam, não preciso nem entender sobre isso, porque a minha não fala sobre isso, então eu não estou envolvido nisso. Só que nessa horinha que vai ser dada, se a gente parar um pouco para pensar, de que a mediunidade não surgiu ali no dia 15 de janeiro de 1861. Em todos os períodos da humanidade já tinham fenômenos mediúnicos. Se a gente lembrar da antiga Grécia, com as pitonisas que falavam, né, os profetas ali, quantos fenômenos mediúnicos tem no Evangelho de Jesus? O anjo Gabriel, pode dizer anjo, pode falar como quiser, o mentor, amigo espiritual. Aparição do Monte Tabor. Então, os fenômenos mediúnicos sempre houveram. Agora, a pergunta para cada um: em qual período da gente a gente está preparado ou não para compreender agora o fenômeno mediúnico? Porque naquele tempo, há 2.000 anos atrás, pouco tempo, comparado a 4,5 bilhões de anos da Terra, o governador do planeta. Mas há só 2.000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui, os homens não eram capazes ainda, naquela época, de compreender, como ainda alguns aqui não são. Por isso, falo isso porque o próprio mestre falou no Evangelho, eu lhe falo por parábolas. Porque por parábolas, eles ainda não têm condição de compreender. E é preciso respeitar isso. Cada um tem seu tempo. Agora chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Porque a mediunidade, ela não é uma questão espírita, ela é uma questão humana. É um fato que ocorre em outros setores também. Até quem se diz ateu pode ter fenômenos também dentro, intrinsecamente, ostensivos ou não, de mediunidade. E se eu começar a entender, principalmente agora trazendo na área médica, qual é o grande mal hoje em dia na parte médica que assombra os pensamentos, doenças psíquicas, ansiedades, pensamentos, a mediunidade vem junto disso quando eu não tenho um controle dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, as conexões. Lúcio, mas médium é só aquele que vê, ouve, escuta? A gente já vai trazer o que Kardec fala no livro dos médiuns aqui. Existe a mediunidade ostensiva, existe a mediunidade, como diz no livro dos médiuns, sensitiva, que não é preciso ver. Muitos apenas querem ver para crer, né? Mas não é preciso ver. Eu posso muito bem ter o meu sexto sentido, é um pensamento, né, que vem, é um sonho que aparece, é uma intuição. É preciso a gente desmistificar a mediunidade agora. E é preciso eu entender agora, porque todos nós estamos no mesmo barco.
Todos nós. Ah, porque eu faço parte da religião. Ah, eu não preciso entender. Você está em conexão com o mundo. Em conexão com o mundo, encarnado e desencarnado. Queira acreditar ou não, estamos em conexões. E dependendo das minhas próprias conexões, eu vou estar bem antenado ou mal. Eu posso muito bem atrair espíritos de diversas ordens, como eu ser atraído também por outros por influenciação do pensamento, como tem no Livro dos Espíritos. Mas uma coisa, nenhum espírito tira de nós, nenhum, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Eu posso receber insinuações, intuições. Vá pelo caminho A, bom, ou pelo caminho B, ruim. Mas eu escolho o meu próprio caminho. Eu escolho para onde eu vou. Nós somos os atores e autores da nossa própria vida. Não tenho dúvida disso. E quando eu começo a compreender essa malha elétrica, digamos assim, essa malha de pensamentos que me cerca, eu posso já começar a cuidar de mim mesmo, cuidar do próximo, entender. E vai ser cobrado, porque a quem muito é dado, a muito será cobrado. Mas que bom, porque está acabando os mistérios da fé. Aquele que se diz, falou em espírito para mim, Lúcio, eu saio correndo. Já conhecem pessoas assim às vezes? Né? Nem venha, né? Bota como uma classe, como se ela não fosse. Mas todos nós somos, todos nós, já encarnados. Existem os desencarnados, a única diferença é que não tem um próprio corpo. Mas eu quero mergulhar um pouquinho pelo tempo. A gente vai mergulhar na estrutura do Livro dos Médiuns. De como surgiu. Vamos trazer o que o próprio codificador Kardec fala no Livro dos Médiuns, fala na Gênesis também, porque algumas pessoas acham que foi criado assim, entendeu? Olha, ele quis e criou. E o próprio Kardec fala na Gênesis, no Livro dos Médiuns, houve um método científico chamado observacional, de observação. Os fenômenos começaram a pipocar antes de 1857. Poucos queriam estudar. Muitos queriam brincar. Eu quero saber que dia eu vou morrer, entendeu? Que dia, como é que é? Os espíritos... Kardec, do princípio ali, cientista sempre, mas do princípio um pouco agnóstico, quando é que ele fala na sua biografia, como pode uma mesa ter cérebro? Deixa eu estudar para ver. Isso é a grandeza do codificador. Então, quando alguém fala, olha, não foi criado por ele, não. Foi um método observacional. Não foi de imposição de algo. Observacional é o seguinte, vamos ver as experiências mediúnicas que estão acontecendo agora. E vamos observar, e como o próprio codificador fala, vamos colocar um código de início. Uma batida é sim, 2 batidas não. E aí ele foi trazendo respostas e respostas, não só apenas num setor, mas em outras reuniões também, em lugares diferentes, e foi reunindo. E foi vendo que existia uma inteligência que sobrevive ao corpo. Então, foi observando, a inteligência, a consciência sobrevive ao corpo. Um exemplo do método observacional. Um comunicante vai e fala, olha, eu, por exemplo, tinha meus vícios e tudo, e acabei sofrendo do outro lado. Ele relata a Kardec. Não é Kardec que criou isso. E ele começa a ver vários relatos desse tipo. Então, toma-se a conclusão de que se eu não mudar o meu joio, meus vícios A, B ou C, eu posso ter algum certo tipo de sofrimento, não por castigo do Pai, porque o Pai é amor, mas por escolha nossa. A gente tem a maturidade de ter a responsabilidade de assumirmos o nosso joio e o nosso trigo. É normal. Nós temos a luz e a sombra. Eu tenho. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações.
Mas é preciso a gente já começar a compreender. E como diz no Evangelho, né? O trigo vai ser armazenado. Está lá. O joio será eliminado. Será queimado. Pode ter certeza. Pode fazer bico, bater pé. Entendeu? Mas a gente vai mudando e deixando o joio de lado. E graças a Deus dessa vez eu acertei. Que na outra palestra eu confundi. Vamos eliminar o trigo e acumular o joio. Não. Mas nós temos as nossas luzes. As nossas sombras também. Então, é de grande importância a gente relatar como surgiu o Livro dos Médiuns, do esforço do codificador, pela observação, pelo método científico, ali observacional, criterioso, ele discípulo de Pestalozzi, né, Diná? Avaliando tudo, então surgem ali as perguntas e as conclusões vão se formando. A espiritualidade se revela ali, porque já estava no ponto maduro de poder se revelar aquilo. Há 2000 anos atrás, era apenas parábolas. Poucos ali compreendiam. Jesus falou isso para os discípulos, vocês compreendem, mas os outros não. Mas agora chegou o nosso momento também, da gente poder compreender. Então, mergulhando um pouquinho no Livro dos Médiuns, tem a primeira estrutura dele, que ele fala no primeiro capítulo, há espíritos. E depois, na segunda parte, em geral, do Livro dos Médiuns, vai falando sobre os tipos de mediunidade. E aqui eu queria começar, não por esse primeiro capítulo, mas pela introdução, certo? Deixa eu mudando aqui. Não precisa, eu sei que está muito pequenininho, eu vou lendo aqui, só para me servir como guia, tá? Então vejam, Kardec fala na introdução do Livro dos Médiuns, natural é que, entre os que se ocupam do espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos, esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos, laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis, a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas a que ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. A gente vai lendo e vai comentando o Livro dos Médiuns um pouco. Tem pessoas que acham assim, eu vou começar a ler o Livro dos Médiuns, vai aparecer um bocado de espírito para mim, eu vou sair correndo. Só é eu que já ouvi isso ou alguém já ouviu? Ou pensa? Não é assim. Está aqui na introdução. O próprio codificador fala, olha, aqueles que pensam que vão estudar isso e vão começar a fazer, não é isso. Então a mediunidade, ela depende de alguns fatores, até pré-reencarnatórios de planejamento, e Kardec vem falar sobre isso aqui, até de alguns fatores para os médiuns ostensivos da parte física, celular. E se eu não tiver essa predisposição, não tem como desenvolver. Agora, tem como eu desenvolver-me à medida do que eu sou capaz. Certo? Como ele diz aqui, o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Eu não sou médium ostensivo, eu não vejo, não falo, não escuto. Mas Kardec vai lá na frente dizer no Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns, de certa forma. Pela intuição, de uma forma sensitiva, como ele classifica. Então talvez o Lúcio aqui eu possa desenvolver um pouco mais, já que eu tenho uma intuitiva ali de ver, ouvir, um pouco mais nesse campo, talvez em outra encarnação, dependendo da missão de cada um, uma mais ostensiva.
Então, depende do fator de cada um reencarnatório. Agora, se você tem uma sensibilidade maior ou menor, você pode trabalhar, servir como um grande guia, o maior guia de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Para quem não sabe, Kardec, ele publicou antes do Livro dos Médiuns, se não me engano, em 1858, um pequeno caderno sobre mediunidade. Mas a preocupação do codificador era tão grande, dizendo, olha, são tão poucas informações que tem nesse caderno, que eu tenho medo justamente das pessoas levarem isso como uma brincadeira. Então vamos aprofundar mais, estudar, e vem um livro com muitas informações, certo? Que é o Livro dos Médiuns, é o guia da mediunidade nossa. Para a gente tirar o medo da mediunidade. Qual é a sua? Como é a sua ligação que tem com a conexão, essa malha com os espíritos? Né? Paulo de Tarso já falou. Há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Há espíritos afins conosco, seja bons ou ruins, de acordo com o meu próprio pensamento, que nos acompanha. A gente vai descobrir quando desencarnar. Ou já sabe agora, pelo pensamento que tem, poxa, mas é bom do desafio a gente poder mudar, tá? Então, não é nessa introdução do Livro dos Médiuns, depende da condição aqui de cada um. Agora, se eu tenho essa sensibilidade, que eu sirva como um grande guia, o Livro dos Médiuns, para me orientar na sensibilidade que eu tenho, e cada um tem. É porque o vizinho está vendo, tem uma mediunidade ostensiva, você necessariamente vai virar um médium. Não é isso. Até porque a mediunidade deve ser feita com Jesus. Por muito tempo, a mediunidade veio, às vezes, para palcos, há séculos atrás, no início, mas a mediunidade de serviço é o serviço com o mestre, seja ostensiva ou não. Eu não preciso ser médium ostensivo ou estar numa reunião mediúnica dentro para fazer a minha mediunidade com Jesus. Posso muito bem direcionar aquele pensamento bom, aquele sentimento. Aí eu tenho certeza que alguém pode estar pensando, Lúcio, já que a intuitiva também é um tipo, como eu posso diferenciar se um pensamento é meu ou de outro? Que vem. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. O Espírito Verdade responde, é muito tênue essa fronteira, essa linha. Mas geralmente quando surge um pensamento do nada, repentinamente, vem muito provável de ser de um espírito, irmão, que esteja lhe intuindo. A qualidade do pensamento é que é outra coisa. Né? Então, que informação a gente tem agora? Certo? Que informação a gente pode trabalhar conosco agora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Será que é vigiar apenas na frente da porta de casa, do trabalho, alguma coisa? Ou é vigiar nossos pensamentos e os nossos corações? Não é verdade? Então a mediunidade, o melhor guia, o Livro dos Médiuns. Mas o desenvolvimento de cada um realmente depende de outros fatores. Mas eu posso desenvolver dentro do meu fator, da minha mediunidade que eu trago. Certo? Vamos passando aqui um pouco mais. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos que estejam em condição de ver e observar os fenômenos espíritas. Temos olhos de ver? Ou será que sempre eu sigo o meu pensamento? Não, tem sempre uma intuição que me vem, pare, Lúcio, pelo amor de Deus, de fazer isso. Mas eu não atento. Eu quero do meu jeito, da minha forma. E aí a gente junta o Livro dos Espíritos, porque todos nós estamos incluídos nas leis divinas, nas leis de Deus que tem no Livro dos Espíritos lá. E tem no Evangelho quando fala, nenhuma ovelha minha se perderá.
Mas se eu não estiver atento aos fenômenos espíritas que acontecem comigo, seja ostensivo ou não, as luzes que vêm também, os mentores espirituais que falam, nós não vamos escapar a voltar para a casa do Pai pelas leis divinas de amor. Porque existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu tremo quando eu vejo, acho tão interessante, que eu vou lançar para vocês. Kardec perguntou para o Espírito Verdade: o que é o bem? Aí cada um responde por si na sua própria consciência. O que é o bem para você? Algumas pessoas podem falar: não, bem é aquilo que eu gosto de fazer. Caridade, ótimo. A resposta do Espírito Verdade diz o seguinte: o bem é tudo aquilo que faz você se aproximar da lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que faz você se afastar da lei de Deus. Então, aquilo que é bom, mas lhe afasta do Pai, não é o bem. É bom, mas não é o bem. Compreendem? Às vezes temos intuições na mediunidade nossa que vem falando: para, então segue aqui o caminho no bem, tudo. A gente, porque eu quero o bom. Mas nenhuma ovelha minha se perderá, disse Jesus. Então, o bem é tudo que faz se aproximar das leis de Deus. Às vezes um sofrimento. Tenho certeza, todos nós temos altos e baixos. Altos e baixos. E é assim no mundo de provas e expiações. Sofrimento dói. Dói. Mas se esse sofrimento está fazendo você orar, ele é o bem. Se esse sofrimento está fazendo você se aproximar do Pai, ele é o bem. Pode não ser bom, mas é o bem. E se aquele bom lhe afasta do Pai, não é bom, é mal. Veja as escolhas. E nós temos uma nuvem que nos acompanha, não tenho dúvida nenhuma, nos intuindo. Já adiantando por causa do tempo, lá na frente, no Livro dos Médiuns, ele diz: qual é o melhor meio de desenvolver a mediunidade? Olha só. Cada um tem o seu level, o seu nível, né? Qual é o melhor meio de desenvolver o meu, então? E ele fala lá na frente: escute os seus mentores. Talvez, como Jesus disse, tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver. Escute. É o melhor meio de desenvolvimento. E isso cabe para mim também. Né, que vem, quando vem uma palavra filho, já sei o que é, já paro. Tem muitas histórias de puxada boa, que não é bom, mas é o bem, é realmente para a gente, na situação que nos cabe, né? Certo? Então que a gente atente a isso. Vem Kardec falando: não faltará quem desejará publicar-se um manual prático, muito sucinto, contendo com poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Aquele livrinho que ele fez antes. Por isso ele faz e lança, ele parou esse caderninho e lançou depois o Livro dos Médiuns. E ele diz: ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra inçada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes. Aqui só o estudo sério e completo realmente pode obviar. Então veja a seriedade do codificador, a seriedade para poder trazer não só o Livro dos Médiuns, mas todas essas informações realmente para a gente, né? E aqui, ó, quando tem azulzinho, é porque tem que falar. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Mais ainda a seriedade da doutrina espírita com relação às comunicações. Por isso que numa casa séria, numa reunião mediúnica, você não sabe os médiuns. Ninguém abre, porque pode ferir, e que pessoas não estarem preparadas. Para adentrar numa reunião mediúnica é preciso muito estudo, não só estudo, preparo, dedicação, porque são elementos que a gente pode se ferir, que nem a química. Se eu não souber manusear esses elementos,
pode se ferir realmente. Então não é feito para curiosidades, mas por trabalho sério junto a Jesus. Certa feita um amigo meu, ele é um colega, curioso com a mediunidade, né? Falou, olha, estou curioso, dá para eu participar da reunião mediúnica do Peixotinho? Você deixa participar da reunião? Eu falei, olha, todos podem participar, claro. Aos olhos brilharam, né? Nunca tinha lido nada, nem... Todos podem participar. Ah, eu posso? Pode. Capacite-se antes. Estude. Passe anos aqui na disciplina com o estudo da mediunidade e depois está aberto para todos, quem quiser, né? Pode vir se for o caso. Aí os olhos murcharam, porque a gente não tem a disciplina, não quer a curiosidade de ver. É um trabalho muito sério, lindo, que emociona. E como já disse, a mediunidade não precisa só estar dentro das reuniões mediúnicas, está principalmente fora. É lá fora que a gente precisa mais. Estar vigilante nos pensamentos, na palavra boa, no ouvir o outro, só silenciar às vezes. Já veio, né, a intuição, Lúcio, segura a língua, só escuta. Né, com o irmão, falei, poxa, que bom. Só escutar. Então essa mediunidade com Jesus, séria, certo? Vamos passando aqui pelo tempo. Bem, pode aumentar um pouquinho aqui, ó. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, certo? E aqui eu vou adiantando, vendo aqui, ó. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes desse se tornaria talvez dificilmente compreensíveis. Então, é preciso, Kardec diz isso na introdução, o Livro dos Médiuns vem após realmente o Livro dos Espíritos, já vem com termos ali, uma compreensão maior, e no Livro dos Médiuns algumas palavras novas, realmente, entendeu? Psicofonia, a pneumatografia, tudo termos novos que vieram realmente com observação do codificador. Bem, eu botei aqui, estou olhando aqui, né, mas a gente vai, mal saímos da introdução, mas a gente vai pelo menos falar aqui sobre o primeiro capítulo também, do livro dos Médiuns. Há espíritos? Kardec é o primeiro capítulo que ele lança essa pergunta. Alguém pode estar vindo aqui a primeira vez, aqui na Federação, no Peixotinho, estou na dúvida, eu quero descobrir mais sobre os espíritos, será que há? E é tão interessante a forma como Kardec coloca no Livro dos Médiuns, porque ele coloca, vamos ver de uma forma racional, lógica, certo? Tira o acreditar apenas, vamos trazer de forma lógica, racional. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também que se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. 2, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la nada nos valeria. Admitido isso, tem que se admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai. Vamos cair um pouco nos sistemas. Será que sistemas, como diz no Céu e Inferno de Kardec, ele fala sobre os sistemas, que são criações que os homens fazem por não compreender a espiritualidade. Por exemplo, o materialismo. Não existe nada, Lúcio. É zero. Não compreende a parte nem espiritualista, muito menos a espírita. Nem a espiritualista no sentido de uma sobrevivência dessa consciência ao corpo, que algumas religiões admitem. A sobrevivência dela ao próprio corpo físico. Um outro sistema criado realmente sobre o céu, teoria do céu e inferno, que já é uma condição espiritualista de sobrevivência,
Mas a gente cai com todo o respeito no crivo da razão. É importante a gente ter o raciocínio. Por exemplo, a teoria do céu e do inferno, punição eterna. Existem áreas de sofrimento? Existem. Mas são eternas? Não. Porque ia contradizer o que o próprio Mestre Jesus disse, como a gente já falou aqui: nenhuma ovelha minha se perderá. Nenhuma ovelha minha se perderá. Essa zona de sofrimento é castigo de Deus? Não, porque Deus é amor. Zona de sofrimento ao desencarne são afinidades, às vezes nossas. Pensamentos que temos. É um ser que é um pouco mais agressivo. Se afiniza com o quê? Com gente da paz? Com espíritos mais agressivos. Então não é punição do pai. Você, filho, que tem essa afinidade. Vícios diversos A, B ou C, que me incluo nas minhas sombras. Então não é uma condição que o pai coloca. Eu é que me coloco na condição vibracional que eu quero, que eu desejo. Isso é muito importante saber. Teoria do céu. Quem ficaria feliz sem o seu filho estar lá junto? E a gente está trazendo com todo o respeito na lógica da razão e do raciocínio, que isso é do ser humano. Eu trabalhei alguns anos com presídio, com alguns jovens presos. E eu vi lá, mesmo tendo errado aquele jovem, mesmo tendo feito os crimes condenados pelas leis dos homens, a mãe ali, ó. A mãe ali. É meu filho, é meu filho. Vi inúmeras vezes. Eu não condeno ele eternamente. Se uma mãe, que é um amor gigante, Chico Xavier dizia, uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Se a mãe é isso, imagina Deus. E a gente cria ainda sistemas de condenações. Se uma mãe não condena, imagina o amor do pai. Então é preciso eu trazer na lógica da razão, como Kardec faz. Eu posso não admitir, ok, não adianta nem perder tempo conversar. Ele diz isso aqui no Livro dos Médiuns. Faça duas perguntas para aquele que quer conversar. Você, a primeira, acredita em Deus? Ok. Você acredita na sobrevivência, nas condições para a gente discutir? Acredito, ok. Se não, nem perca tempo. Mas trazendo de novo para o crivo da razão, da lógica. E aí é um exemplo que eu trago na prática. Sobre mediunidade, um exemplo simples, de que há algo que, um espírito que realmente anima o corpo. E mediunidade é a comunicação entre os dois mundos, seja de forma intuitiva, de sonho ou ostensiva. Mas há espíritos, como Kardec coloca aqui no primeiro capítulo, e eu trago um exemplo muito simples. Parte médica, cirúrgica, uma luva. Imagine uma luva aqui na mão. Se eu colocar uma luva cirúrgica, devia ter trazido, e movimentar, você vai dizer o quê? Que é a mão ou é a luva que anima ali? Parece óbvio para a gente aqui, que tem uma mão ali. Se eu tirar essa mesma luva e colocar aqui do lado, tirou a mão, não tem nenhum fator mais animando a ela. É assim. Mas muitos ainda, parece uma coisa lógica. Lúcio, isso é óbvio. Mas tem muitas pessoas que você falar, o espírito anima o corpo, ela vai dizer, não existe mão dentro, é luva que se mexe. A luva é que está se mexendo, não tem nada dentro não, dessa luva. Né? Não, Felipe? Então, assim, um exemplo simples. Eu posso botar uma luva de uma vida amarela, outra preta, vermelha. Os corpos vão mudando. O espírito é único. A vida eterna é única. A gente vai na dança das idas e vindas das reencarnações. Certo? Então esse é o primeiro ponto, teoria que eu queria tocar. Os sistemas. Ok, se você admite que o espírito sobrevive, aí Kardec coloca, primeiro, que
que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Sim. Se não está mais no corpo, tem uma natureza diferente. E aí vem o terceiro fator, pelo tempo, né? Acho que nenhuma vida ainda dá para estudar todos, são livros que a gente tem que ler sempre, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Mas qual é esse terceiro fator? Se eu não tenho mais o corpo, eu tenho o meu espírito e um fator esquecido, muitas vezes, o perispírito nosso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Quem moldou esse corpo para poder vir foram as suas ações passadas encravadas nesse perispírito. E se foi possível moldar uma vez, por que não outra? Por que não outra vez? Isso dá um seminário sobre perispírito de tantas coisas que tem. Dá um seminário, né? Realmente, de tudo dá impressão. Pensamento que vai, duplo etéreo. Olha o tanto de mundo que nos abre aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que goza da consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Então ele fala sobre, olha, se eu tenho sentimentos, pensamentos, sorrisos, lágrimas, tristezas, encarnado, por que não então desencarnado? Seria neutro completamente? Nós levamos os tesouros que as traças não roem. Que é isso, Lúcio? Os pensamentos e sentimentos nós vamos levar. Jesus, e é bom que a gente junta livro dos médiuns, livro dos espíritos e evangelho aqui. Jesus disse o quê? Vocês já sabem. Juntai os tesouros que as traças não roem, que o ferrugem não consome, que o ladrão não rouba. Kardec fala no livro dos médiuns dos sentimentos. Quais são esses tesouros? Sentimento se rouba ou é pessoal? É intransferível. É meu. Eu posso trabalhar o bem ou no mal, mas é meu. Eu vou levar. Por isso que ele relata no livro dos médiuns, isso acontece no outro plano também. O mesmo sentimento de alegria, de tristeza, permanecem às vezes no outro lado. Eu posso mudar de acordo com a minha sintonia das minhas ações, mas a única diferença é a ausência do corpo, porque o sentimento permanece. Conhecimento se rouba? De jeito nenhum. O conhecimento feito agora será para vidas e vidas. Pode até vir um conhecimento na área médica, na outra encarnação, um pouco mais fechado, para poder desenvolver uma área de aritmética, de exatas. Mas o conhecimento é outro tesouro que as traças não roem. Um terceiro, que eu adoro, para mim, o que eu admiro, é a amizade, as pontes que a gente faz. As pontes. Isso a gente vai levar. E não só desencarnado. O bem que você faz a alguém aqui, imagina um mentor dele olhando você fazendo. Você conquista não só um, é um combo. Você ganha a amizade de dois. Né? Você fez o bem ao meu tutelado. Então, eu sou eternamente agradecido a você. E as obsessões é o outro plano. Aí não é um tesouro. Isso se linka também, realmente. Então, nós levamos os sentimentos e conhecimentos também. Certo? Estou olhando o tempo. Bem, eu queria, pelo tempo, a gente tem que respeitar, tinha muita coisa para poder levar, mas acho que já deu para dar um pouquinho do passeio só do livro dos médiuns aqui, certo? Ele vai falar na frente sobre os tipos de mediunidade. Sobre mediunidade, essa de Peixotinho, por exemplo, de materialização, são mediunidades que dependem de fluidos externos, mais raras, condição física mais rara. O citoplasma mesmo é diferenciado na reencarnação. Peixotinho perdia quilos depois de uma reunião de materialização. E aí eu lembrando aqui do livro dos médiuns, falando, existe esse tipo de mediunidade mais rara, e por que não se vê tanto hoje? Porque é necessário hoje, tantas informações que a gente já tem em livros. Kardec fala que também as batidas, as mesas girantes, era preciso mais naquela época,
Porque era aquela época, esses fenômenos que iam despertar a ciência humana. Hoje, já não precisa. Até mesmo porque desenvolve-se a psicografia, a psicofonia, a informação se vem mais rápida. Certo? Então, ele fala dessas duas classificações de mediunidade, essas mais externas e as intelectuais de dentro de cada um, que cada um tem o seu próprio nível, certo? Tem médios ostensivos e tem médios intuitivos, mas todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. Então essa é uma informação importante, para a gente sair daqui, aprendi que médium não é só aquele que vê ou ouve, eu posso ser um médium intelectual sensitivo, pelo meu próprio intuições, sonhos e percepções de sentimentos, certo? Eu gosto sempre de encerrar com o Evangelho, e quis trazer um exemplo de Jesus. Tem vários, né, com relação à mediunidade. Mas essa talvez foi a primeira reunião mediúnica ali com os discípulos. Não sei, posso estar errado, mas foi, ao meu ver, talvez uma delas que teve, que foi a transfiguração do Monte Tabor. Tinha que trazer um fato mediúnico do Evangelho também. E vou deixar o livro dos médios para vocês lerem, né? Também estudar, aprofundarem, né? Mais tarde. O interessante é, antes da passagem de Mateus, de Marcos e de Lucas, quando fala sobre essa mediunidade, em que apareceu Moisés e Elias no Monte Tabor, Jesus chama Pedro, Tiago e João para estar com ele. Na exposição de uma reunião mediúnica, o fator que antecede é justamente a passagem que ele diz: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o fato de uma mediunidade séria, às vezes é preciso a gente nos renunciar. É o bom combate. Lúcio, você sabe que você tem que mudar. Quer fazer uma mediunidade junto com Jesus para um caminho mais fácil não, um melhor, não mais fácil, que às vezes é mais difícil. Faça o bom combate. Eu tive a curiosidade de ver nos 3 evangelistas o que precedia essa passagem. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A gente adora jogar a nossa cruz no outro, que já tem a cruz dele. É preciso abraçar, acolher, não jogar no outro muitas vezes que tem. Seguir o terceiro ponto é tentar fazer igual ao mestre. Fez esses 3 pontos, vem para o convite da reunião no Monte Tabor. Olha que interessante. O que antecede é justamente isso. Porque ele continua: aquele que quiser ganhar o mundo, perdê-lo-á. Mas aquele que perder o mundo em meu nome, ganhá-lo-á. O que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Quantos estão assim hoje? Quero ganhar o mundo. Quando se esquece que Jesus venceu o mundo, não no mundo. Jesus venceu, eu venci o mundo. É totalmente diferente de eu venci no mundo. É profundo o Evangelho. Emmanuel nos diz que todas as palavras do Evangelho têm um significado. E eu parei hoje estudando. Falei, meu Deus. Então, para uma mediunidade séria, é preciso renunciar a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Na firmeza, o bom combate de cada um. Não é às vezes o caminho mais fácil, mas é o melhor. É o melhor. É o melhor. E aqui, depois de 8 dias, certo? Eles sobem ao monte, né? Ele se transfigura. Aparece Moisés e Elias ali. E aqui é interessante que ele diz: apareceram em glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir em Jerusalém. Era o diálogo da reunião mediúnica. Falava na glória ali, da passagem do mestre que viria a acontecer. Já não choca espíritos nobres, superioríssimos, no nível crístico,
a passagem da vida para a vida. E é preciso em cada reunião, seja mediúnica ou não, na mediunidade lá fora, a gente ter essa glória. E é interessante que no Evangelho diz que Pedro dormia aqui no instante, não estava atento. Depois é que despertou, como diz aqui. Estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 homens que estavam com ele. Despertar. A gente vai estar no sono da latência ainda, da mediunidade. Eles estavam no convite, dentro da reunião com o mestre ali no Monte Tabor. Despertar. Quando despertou, perceberam. Veio uma nuvem e falou: este é filho de Deus. Ouvi a sua voz. E depois os 2 espíritos somem, fica Jesus e diz: não temas, não temas. Para encerrar, essa passagem da nuvem que encobre o monte, e vem uma voz que vos fala. Quantas vozes falam no coração de vocês? Quantas vozes falam na mente de vocês? Não é preciso aparecer na frente, materializado. A nuvem vem e diz: este é o Filho de Deus. Escuta a sua voz. Escuta a voz. E assim, eles descem depois para a cura de um jovem possesso, para o trabalho em si. Então essa tríade, renunciar a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, vencer o mundo, depois ser convidado às reuniões mediúnicas dentro da família de vocês, não mediúnicas de tratamento no sentido do centro, mas reuniões mediúnicas de tratamento, de acolhimento no trabalho, na família, aos bons pensamentos, porque uma vez desperto, estão prontos a perceber a glória, como ele fala aqui, é a alegria de poder servir a Jesus, a alegria de se poder servir. Pode vir o jovem obsesso, quando não eu ou outro, a montanha de dificuldade que for, estarão prontos para descer esses montes, que nós possamos estar prontos, meus caros, com os ouvidos de ouvir e sempre com os olhos de ver. Me perdoem estender esses 3 minutinhos a mais, mas uma grande gratidão pela paciência de vocês, que possamos seguir junto ao nosso Mestre Jesus, e eu desejo muita paz e um ótimo 2023, ainda, né? Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.